história rapidinho. Quem descobriu o Brasil? Então, mas manda cobrir de novo, botar touca e meia, porque está muito frio, pelo amor de Deus. Não, de onde eu venho faz 30 graus, 6 horas da manhã, esse frio não dá para mim não. Lucas capítulo 14, no versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair no poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá lhe tirar. Dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar um lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Pai, estamos aqui na Tua presença. A Tua palavra foi lida. Eis aqui o Teu servo, esse aqui o Teu povo. Toma, Deus, a direção deste momento e nos abençoa, Pai. Que seja a minha voz, mas que sejam as Tuas santas e benditas palavras. E que Teu Santo Espírito trabalhe no coração de cada um de nós que nos ouve. É o que te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, o que está acontecendo aqui? O texto começa dizendo, no versículo 1: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam atentamente. Se existe um pecado que foi muito reclamado por Deus ao longo do Velho Testamento, foi a não observância do sábado. Nós precisamos entender que no contexto histórico do Israel antigo, boa parte do povo era formada por agricultores. E quem trabalha na terra sabe que se você puder trabalhar lá todo dia, por um lado será muito bom. Mas o sábado ele foi instituído por Deus por dois motivos, pelo menos assim como eu entendo. Primeiro, por uma questão de descanso, para a pessoa descansar, para o seu escravo descansar, para o seu boi descansar, você ter um descanso físico. E segundo, como um momento de adoração a Deus. Por isso a lei dizia que no sábado, a distância a ser percorrida, a tradição judaica dizia que a distância que pode ser percorrida no sábado era cerca de 1.800 metros. A tradição, não a lei. A lei dizia para descansar, mas não especificava, exatamente. Inclusive, cabe um parênteses aqui. Aqui em São Paulo, se você for comprar um apartamento, quanto mais alto for o andar, mais caro ele é. Então, se você vai no empreendimento, eu quero o 25º, ele é muito mais caro do que o primeiro. Mas uma pessoa estava me explicando uma vez que lá em Higienópolis é o contrário. É o primeiro andar que é mais caro. Aí você fala, mas por quê? Porque lá é o bairro judeu. Então, se o cara está no 25º, quando ele desce aquilo tudo no sábado, já está contando a distância. Então, ele prefere morar no andar mais baixo, porque aí no sábado ele pode ir até a padaria, voltar e não transgredir
os 1.800 metros. Isso não é piada, isso é sério, né? Mas enfim. Só que o sábado ele foi muito mal interpretado, muito mal entendido pelos judeus ao longo da história. Porque do fim do Velho Testamento até Mateus capítulo 1, nós temos 400 anos de silêncio. Nós temos 400 anos de história. Inclusive, algumas Bíblias mais antigas, quando termina Malaquias e começa Mateus, tem 4 páginas em branco, 2 folhas, frente e verso. Se sua Bíblia não é assim, se você procurar alguma Bíblia na sua casa, provavelmente ela é dessa maneira. Mas certo sábado, Jesus diz o texto que ele entra para comer na casa de um fariseu importante. Então ele está indo lá para comer. E aí Jesus começa a interpelar as pessoas. Jesus, versículo 3 diz: Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Pode curar no sábado? Não pode? E aí o texto continua. Mas eles ficaram em silêncio. E aí Jesus cura um homem e Jesus explica, né? Se um de vocês tiver um filho ou um boi e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Perceba que este é um momento do ministério de Jesus onde o seu ministério está mais solidificado. Eu diria que, nesse momento aqui, o texto não é claro, mas eu diria que ele já está próximo da sua crucificação, porque as pessoas já estão percebendo, já caiu a ficha, que Jesus é um grande mestre, que Jesus é um grande rabi, que o que ele fala faz sentido, que o que ele fala, que o que ele faz sentido. Enquanto que você tem momentos no ministério de Jesus em que ele será altamente questionado, como você pega os evangelhos, né, o evangelho de João, por exemplo, nos capítulos iniciais, os peritos na lei procuram Jesus e falam: se você é mesmo filho de Deus, fala. Né? Em vários momentos, no início do seu ministério, ele é questionado, ele é interpelado. Neste momento, você percebe que ele cura e ninguém fala nada. Ele dá uma explicação, ele faz uma pergunta, né? Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair no poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Então Jesus chega à casa de um fariseu importante, diz o texto, no versículo 1, certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam intentamente. Jesus foi lá para comer, né? Eu acho muito interessante essa sinceridade bíblica. Normalmente a gente não vai na casa de alguém para comer, a gente vai para desfrutar da companhia da pessoa, né? A gente vai para um churrasco para poder conversar com as pessoas, passar tempo e também comer carne. Aqui não, aqui o texto diz que Jesus foi lá para comer na casa de um fariseu importante. O foco é comer. Mas ele encontrou alguém lá e ele exerceu a cura. E aí o versículo 7 diz o seguinte: quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Perceba, e é muito interessante quando a gente participa daquele projeto chamado Jesus Transforma, não sei se alguém já participou, mas se puder, vale a pena. Há um estudo feito em cima do Evangelho de João, onde um capítulo, onde um momento do estudo é para provar para a pessoa que Jesus era um ser humano, era gente como a gente. Jesus é 100% homem, mas é 100% Deus. Jesus comia, bebia, dormia, os evangelhos deixam isso claro. E neste momento aqui, Jesus ele vai na casa desse fariseu para comer. Só que duas coisas acontecem. Primeiro, tem alguém ali precisando de cura. Aí Jesus olha e fala: vou curar, está precisando de cura. E aí o versículo 7 nos diz que quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. A fala de Jesus responde a um estímulo humano. Para cada situação há o padrão de Deus. Então, entenda bem, Jesus foi para comer, mas ele viu algo.
ele viu que os convidados, eles estavam procurando os lugares mais importantes para sentar. Eles estavam procurando onde é que é legal, né? Onde é que é perto da cozinha, que aí quando a comida vier eu como primeiro, ou onde que é mais confortável, onde que a almofada é melhor. E aí você tem no texto a palavra quando. No momento que Jesus ele olha essa situação, ele olha que as pessoas estão procurando os locais mais importantes, ele conta uma parábola. Você percebe que o ministério de Jesus ele tem duas faces. Ele se expressa de duas maneiras ao longo dos evangelhos. Em um primeiro momento, Jesus ele chega a um determinado lugar e ele prega uma mensagem, como por exemplo o Sermão do Monte. Jesus ele vai para um lugar e ele prega algo que corresponde à palavra de Deus. Mas uma outra face do ministério de Jesus é que Jesus ele responde a uma ação. Ele responde a algo que é feito. Ele está em um local, ocorre algo nesse local, e aí, mediante a esta ação, ele manifesta a vontade de Deus para aquilo. Os irmãos estão entendendo? Existem momentos que Jesus ele chega com o sermão pronto, né? Sermão do monte, ele vai para um determinado local, sobe o monte, e ele fala, Mateus capítulos 5, 6 e 7, é o sermão de Jesus. Mas em outros momentos, ele vê uma determinada situação e ele manifesta o padrão de Deus. Ele deixa claro para os irmãos, olha, vocês estão fazendo isso, vocês estão procurando os locais mais importantes, espera aí que eu vou explicar para vocês o que é o certo, o que na verdade deve ser feito. E aí ele conta uma parábola. Por que isso é importante? Porque tudo aquilo que nós fazemos, existe o certo e existe o errado. Existe o meu jeito e existe o jeito de Deus. Existe o meu padrão e existe o padrão de Deus. Tem até aquela máxima que se ensina muito na classe de novos crentes. Se você quer saber se algo é correto ou não, você se faz a seguinte pergunta: o que Jesus faria em meu lugar? Nessa situação, o que Jesus faria? Inclusive, existe um livro que eu tenho, mas ainda não li por completo, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Logo, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é que existe o meu padrão, existe o padrão humano, existe a lógica humana e existe o padrão de Deus. Existe a maneira do mundo de ver algo e existe a maneira de Deus. Em algumas coisas é muito fácil diferenciar, em outras não. Vou dar um exemplo. A palavra de Deus é clara que nós devemos guardar o sábado. Na lei, guardar o sábado era guardar o sábado, era o dia. Esse dia aqui não pode trabalhar. Mas quando iniciamos o tempo da graça, se você tem dúvida entre lei e graça, leia o livro de Gálatas. O livro de Gálatas, ele especificamente discute, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele explica a diferença entre lei e graça, a mudança, né? Então, por mais que hoje eu não tenha que trabalhar, que eu não tenha que guardar o sábado em si, o princípio de que eu devo descansar, e a palavra de Deus me orienta pelo menos uma vez por semana, ele existe. O princípio do descanso. Só que tem gente que trabalha 7 dias por semana porque quer, que fique claro. Eu conheço gente que trabalha de segunda a segunda porque quer, porque gosta, e arrebenta a saúde e fica, e tem gente que olha e acha bonito. Nossa, a pessoa, rapaz, esse trabalhador trabalha 7 dias, nossa, ciclano estuda de segunda a segunda e não para, e é algo que é contrário à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, como princípio, nos diz o quê? Que eu devo descansar uma vez por semana. Parêntese. Existem momentos da vida que é muito difícil, que não depende de mim.
E eu não estou criticando isso, estou dizendo que determinadas pessoas, por vontade própria, trabalham de segunda a segunda, por escolha. A pessoa tem a opção de não trabalhar os 7 dias, mas por opção trabalha, e isso é contrário à palavra de Deus. Mas o texto continua. Na parábola que Jesus vai dizer aqui, que ele vai explicar, ela nos demonstra que muitas vezes eu não sei o meu lugar. Por isso, devo ir para o lugar mais humilde. Versículo 8. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. Ou seja, Jesus está explicando, vai ter um banquete de casamento, não chega e vai sentando no melhor lugar. Pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê lugar a este. Então, humilhado você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para o lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Era costume na época, quando você dava uma festa, quando você convidava pessoas, você designar um local, ou os locais onde as pessoas iriam sentar. Hoje em dia a gente não faz isso. Você não vai fazer um aniversário na sua casa, ou botar uma mesa para comer pizza, e você vai chegar para alguém e falar: ô, levanta aí, senta lá, e o outro vai vir aqui. A nossa educação hoje não permite isso, né? O mais próximo que eu já vi foi, por exemplo, ir ao casamento e ter a mesa dos padrinhos. Essa mesa aqui é dos padrinhos. Ou ter os bancos dos padrinhos lá na frente, né? Porque eles vão, né? Isso eu já vi, mas essa atitude, dessa maneira, como Jesus está falando, como uma prática social, eu, pelo menos, não reconheço nos dias de hoje. Mas o que essa parábola ela me ensina? Ela me ensina que, primeiro, o ser humano, ele naturalmente busca prazer, poder e vantagens. O ser humano, ele naturalmente busca prazer, poder e vantagens. E até certo ponto, isso não é pecado. Até um determinado momento, isso não é pecado. O problema é quando eu busco meu prazer, ou poder, ou vantagem, além do parâmetro de Deus. Nós naturalmente queremos aquilo que é bom. Isso não é ruim. Se você vai fazer uma comida, você vai querer colocar um bom tempero, você vai querer pegar comidas saudáveis, comidas frescas, né? Você não vai pegar um tempero ruim. Eu vou pegar, sei lá, esses dias eu fui fazer um ovo e coloquei pimenta calabresa e não ficou muito legal. Eu não lembro o que foi. Foi um ovo diferente que eu fui fazer, coloquei e não ficou bom, e aí eu não coloco mais, porque eu quero fazer de um jeito que me agrade. Até certo ponto, isso é bom. O problema é quando essa vantagem extrapola o parâmetro da palavra de Deus. E é com isso que precisamos tomar cuidado. Por exemplo, ser rico não é pecado, de maneira nenhuma, mas amar o dinheiro é. Buscar algo bom para mim e para aqueles que eu amo não é ruim. Mas o problema é quando eu faço isso de forma contrária ou fora do parâmetro da palavra de Deus. Dentro desse contexto, onde os locais que as pessoas sentavam eram escolhidos por aquele que dava a festa, eu chegar no século I, depois de Cristo, sendo convidado para um banquete, e indo sentar em um local que eu julgava que fosse o melhor da festa por mim mesmo, ele era pecado. Então nós precisamos tomar muito cuidado na hora de desfrutarmos os nossos prazeres, porque todo prazer ele deve ser desfrutado à luz da palavra de Deus, dentro dos parâmetros, dentro das balizas da palavra do Senhor.
Ser cristão, muitas vezes, é ser contra a minha própria natureza. Ser cristão, via de regra, é fazer algo diferente da maneira como eu gostaria de fazer. Muitas vezes eu quero fazer algo, eu desejo fazer algo, eu anseio algo, mas a palavra de Deus me diz que eu não devo desejar ou devo fazer determinadas coisas além daquilo que a palavra de Deus me orienta. Jesus ele explica essa palavra e no final, essa parábola, e no final dela, ele sintetiza tudo no versículo 11, que diz assim: pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Ele começa o versículo dizendo: pois todo o que? Todo o que? Significa que esta é uma lei universal. Significa que isto se aplica a todas as pessoas. Existem leis humanas que elas são específicas para algumas pessoas. Por exemplo, para eu dirigir, eu preciso da minha carteira de motorista. Na maioria dos lugares do mundo, você precisa de uma carteira de motorista para dirigir. A rainha da Inglaterra não precisa. A rainha da Inglaterra ela pode dirigir e ela não tem carteira de motorista. A lei para ela é diferente. Por quê? Porque ela é rainha da Inglaterra. Existem leis, por exemplo, direcionadas para funcionários públicos. Questão de improbidade administrativa, questões de responsabilidade. São leis específicas para funcionários públicos. Existem leis específicas para pais, por exemplo. Todo pai, toda mãe, de acordo com a nossa Constituição, com o nosso Código Civil, precisa e deve zelar pelos seus filhos. Então, são leis que se aplicam para determinados grupos de pessoas. Mas esta lei aqui, pois todo o que se exalta será humilhado e que se humilha será exaltado, é para todas as pessoas da face da terra. É para mim, é para você, para o meu vizinho, é para o seu vizinho. Isso recai por todos nós. E o texto diz: pois todo que se exalta será humilhado. Todo mundo que se exalta, a pessoa pega ela própria e se coloca numa posição de exaltação, todo mundo que fizer isso será humilhado. Eu gosto de ler a Bíblia o maior número de vezes por ano que eu conseguir. Eu considero isso a melhor forma de ler a Bíblia, de estudar, de vê-la como um todo. É como se eu colocasse a Bíblia toda nessa parede e aqui de longe eu ficasse olhando. E é muito interessante que existem versículos que eles se apresentam em vários momentos da Bíblia. Que eles estão tanto no Velho quanto no Novo. E se existe um texto bíblico que está escrito mais de uma vez, eu acho que ele precisa redobrar a atenção. Não é à toa que a vida de Jesus se apresenta 4 vezes. Não que os textos que se apresentam uma vez não sejam importantes. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi, como diz Romanos. Mas esses textos que estão mais de uma vez, eu não, Senhor, acredito que Deus, olha, isso aqui, dê bastante atenção. E Provérbios 3,34, Tiago 4,6 e 1 Pedro 5,5 citam o mesmo versículo. Pois Deus resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. Provérbios 3,34, Tiago 4,6, 1 Pedro 5,5. Pois Deus, ele resiste ao soberbo. O que é a ideia de resistir? É mais ou menos que você está andando por um caminho e de repente Deus para na sua frente e fala: não, daqui você não passa. Pois Deus, ele resiste ao soberbo. Ele resiste. Você tem noção do que é entrar numa briga com Deus? Não, Deus, vamos brigar? Vamos.
né? Já perdi de cara. Pois é, pois todo que se exalta será humilhado. Mas o texto continua. E o que se humilha será exaltado. Eu confesso que esse é um texto que eu levei um certo tempo para compreender. Como assim se humilhar? Como assim eu me humilhar? Em um primeiro momento, no português isso não faz sentido. Porque se você for pensar nas situações humilhantes pelas quais você passou na sua vida, muito provavelmente são situações em que você não queria ser humilhado. Ninguém acorda de manhã e fala, que dia lindo, vou ser humilhado. Qual situação eu vou procurar para alguém me humilhar? Então, do ponto de vista prático, é um texto que não faz sentido. Você concorda comigo? Ou você já acordou um belo dia falando, hoje eu quero ser humilhado. Hoje eu quero comer lasanha, hoje eu quero assistir aquela série legal no Netflix e hoje eu quero ser humilhado. Ser humilhado é legal, eu quero ser humilhado hoje. Não faz muito sentido do ponto de vista prático. Então, o que significa, à luz da palavra de Deus, ser humilhado? Significa o seguinte, significa não fugir de determinadas situações. Significa se permitir ser humilhado. Significa olhar para uma situação da qual muitas vezes eu não tenho controle, olhar para ela ao longe, saber que eu vou ser humilhado e não fugir dela, e eu aceitar. Talvez você tenha um emprego que tem um chefe que você não goste, tem uma chefe que você não gosta, você morre de vontade que essa pessoa seja demitida, seja promovida, seja transferida, sei lá, aquela humilhação constante e gera raiva no coração. A raiva é uma resposta normal, é uma resposta humana. Deus não condena a ira, Deus condena o que eu faço com a ira, tanto que Salmos 4 e Efésios 4 dizem, irai-vos e não pequeis, então a ira é uma resposta automática. Mas diante dessa situação, o que diz a palavra de Deus? O que se humilha será exaltado. Eu aceito ser humilhado. Eu me coloco na situação. Eu vou ser humilde aqui. Você vai me humilhar? Tá bom, aqui. Acabou? Posso ir? Então, tá bom. Não vou nem guardar rancor contra você. Em 1 Pedro 5,6 diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Portanto, 1 Pedro 5,6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Quando Deus ele olha para a minha vida, quando Ele olha para a sua vida, meu prezado amigo, meu querido, minha querida irmã, Ele tem um plano para cada um de nós. Ele tem um desejo. E a maneira como o meu coração está diante desse plano de Deus diz muito do meu relacionamento com Deus. Como assim, pastor? Vou explicar. Deus ele olha para a minha vida, Ele tem um plano. Eu posso me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, dizendo, olha, eu aceito o seu plano para a minha vida, eu aceito viver aquilo que o Senhor deseja, eu abro mão daquilo que eu gostaria, do meu desejo, que muitas vezes é carnal, para viver aquilo que o Senhor quer. Eu vou dar um exemplo. O Cristiano viveu isso comigo, não sei se você vai lembrar. Mas no nosso primeiro ano de seminário, um dos nossos professores, né, ele estava dando aula assim, né, e aí ele começou a falar da vida dele. E ele falou mais ou menos assim, né, não, porque o meu irmão está bem na vida. Meu irmão é empresário, meu irmão ganha muito dinheiro. E aí esse professor ele começou a falar o quão bom era ser um empresário e ganhar dinheiro. Só que ele falou de um jeito como assim, ó, meu irmão está bem e eu que sou pastor nem tanto. Ele falou dessa maneira. E eu olhei aquilo, fiquei olhando assim,
E aí teve uma hora que ele se ligou na besteira que ele estava fazendo com uma turma de primeiro ano, de primeiro semestre de teologia. Porque era como se ele dissesse assim, não, ganhar dinheiro, ser empresário é que é bom, ser pastor nem tanto. E aí foi muito engraçado que eu fiquei olhando ele assim, teve uma hora que ele se ligou. E aí ele falou assim, não, mas eu que sou pastor também tomei na vida, tá? As coisas também estão caminhando para mim. Mas ele falou de um jeito, ele demonstrou naquele momento uma inveja. E não foi inveja santa, não, tá? Uma inveja, um sentimento assim de, poxa, ele está bem e eu nem tanto. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Nós precisamos aceitar aquilo que Deus fez de nós e aquilo que Deus quer de nós. É esse o sentido do texto. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Quando eu chego para Deus e falo assim, Deus, eu aceito o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver aquilo que o Senhor quer para mim. Quando eu paro de lutar contra Deus e me condiciono a viver de acordo com a sua vontade, o que o texto bíblico diz? Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. No tempo devido, Deus pega a minha vida e Ele me exalta. Mas primeiro, eu preciso me humilhar. C.S. Lewis, um dos grandes autores cristãos do século XX, autor das Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples, dentre muitos outros, tem mais de 30 livros, ele disse certa vez, quando Deus deseja fazer um homem grande, primeiro Ele o quebra em pedaços. Por mais que isso não seja um versículo bíblico, quando a gente olha a vida de Davi, quando a gente olha a vida de José, quando a gente olha a vida de Paulo, que antes de ser um pregador ficou cego, você já imaginou o desespero de Jesus te cegar? Porque se eu perco a visão, eu posso orar, mas se é o próprio Jesus que me cega, é complicado. Quando Deus deseja fazer um homem grande, eu acredito nisso, à luz desses exemplos de outros, quando Deus deseja fazer um homem grande, ou uma mulher grande, primeiro Ele o faz em pedaços. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Aceitar o plano de Deus para a minha vida. Não tentar ser mais do que Deus quer de mim. Isso é muito difícil dentro da nossa cultura. Porque nós vivemos a cultura em que mais é melhor. Se você é um vendedor, quanto mais você vender, melhor. Se você vender 1 milhão por mês, é uma maravilha. Se você trabalha, tudo aqui, a gente entende que o mais é melhor. Mas nem sempre o mais é melhor. Vou dar um exemplo meu. Eu gosto de ler a Bíblia. Eu amo ler a Bíblia. Eu passo, se eu puder, horas no dia lendo a Bíblia. Mas eu cheguei a um determinado momento da minha vida, uma determinada compreensão, que eu não devo ler a Bíblia tanto assim. Que isso, pastor? O senhor não deve ler tanto a Bíblia assim? Porque já teve dia de eu ler a Bíblia 3 horas e orar 20 minutos. E alguém disse certa vez que orar e ler a Bíblia são 2 asas do pássaro. Já imaginou uma asa grandona e outra pequenininha? Não dá para voar. Então eu comecei a entender que eu devo ler a Bíblia, mas eu também devo investir tempo na oração. Nem sempre o mais é melhor. Você já imaginou se eu me tranco no meu quarto e fico lá o dia inteiro lendo e orando e não dou atenção para minha esposa, para minha filha, não ajudo nas tarefas de casa? Nem sempre o que é mais é melhor. Tudo deve ser feito da maneira de Deus, no tempo de Deus, como Deus deseja. Nem mais, nem menos, da maneira que Deus quer. Aceitar o plano de Deus para a minha vida. Pastor, como que eu faço isso? Isso acontece de forma natural quando eu vivo os planos de Deus, quando eu
me coloco diante de Deus, quando eu busco ter um relacionamento com Deus e oro a Deus de forma sincera: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? O que eu devo fazer para o Senhor hoje, esse mês, esse ano, com a minha vida? Essa atitude, esse viver, ele é fruto de um coração aberto, de um coração bem disposto. Porque se eu não fizer aquilo que Deus quer que eu faça, nada do que eu fizer valerá. Se eu não fizer aquilo que Deus quer que eu faça, nada do que eu fizer valerá. Vou te dar um exemplo. Eu já conheci alguns missionários ao longo da minha caminhada cristã, riquíssimos. Quando eu falo rico, eu falo assim, rico, milionário, que tem milhões na conta do banco. E que muitas vezes, alguns deles tiveram que abrir mão de tudo, de empregos públicos que pagavam mais de 30 mil, de consultórios que geravam mais de 100 mil de lucro por mês, para poder ir para o campo e viver com 3% talvez daquilo que ganhava, talvez nem isso. E eu lembro que em um dos momentos, em uma das vezes que eu conheci missionários assim, né, um deles chegou e falou assim para mim: pastor, olha, eu não queria ir para o campo, eu estou indo, mas eu não queria. Eu tentava negociar com Deus, falava assim, falava: pastor, Deus, olha, eu vou ganhar muito dinheiro, e aí eu sustento um monte de missionário, né, eu mando um monte para ir, e aí, olha, Deus, vamos fazer as contas, eu sou um, mas se eu pego metade do que eu ganho, eu sustento uns 10, 15, 20. Deus, a minha matemática é melhor que a sua, vou combinar, né? Mas aí Deus foi trabalhando, e a pessoa lá abriu mão de tudo aquilo que tinha para poder servir a Deus no campo. A nossa lógica qual é? Não, poxa, se ele pega 50 mil e investe 60 mil, nossa, vai ter um número grande de missionários aí, né? Um missionário hoje, dependendo do campo, para junta ele, né, custa 4, 5 mil, alguns mais, dependendo do local do mundo que ele vai. Mas no Brasil, os 5 mil dá para sustentar um missionário de forma digna, né? Contando tudo, contando moradia, custo da igreja, enfim. Mas não é essa a lógica de Deus. Para Deus, esse casal em específico, que eu conheci, tive esse privilégio, era: larga tudo. Eu não te criei para você criar todo esse dinheiro. Eu te criei para você me servir no campo. E já está no campo tem uns 6 anos, e é uma bênção. Aceitar o plano de Deus para a minha vida. Não tentar ser mais do que Deus quer de mim. Pois todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Do ponto de vista cristão, eu devo me colocar em situação de humilhação. Do ponto de vista cristão, eu devo me colocar em situação de humilhação. Às vezes a gente entende errado determinados textos bíblicos. Lá em Romanos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é verdade? Está lá. Estou mentindo? Estou errado? Não, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas bem é diferente de bom. Como assim, pastor? Vou explicar. Acabou a pandemia, você me ligou e falou assim: pastor, sábado eu vou fazer um churrasco aqui em casa. Eu quero que o senhor venha com sua família. E olha, eu separei aqui pra gente uma picanha com aquela gordurinha, ó, né, gostosa. E o senhor vai vir aqui, a gente vai comer e vai ser show de bola. Gente, eu falo de picanha com gordurinha, chega na água na boca. Não sei se na sua, mas na minha. Né? Comer uma picanha com a gordurinha bonitinha, gostosinha, é bom? Delícia. Faz bem para o coração? Para as artérias? Para a saúde? Bem, não é bom. Bom é bem. Só um parênteses, uma picanhazinha uma vez por mês, você corre 2 dias antes, 1 dia depois, a gente negocia, a gente equilibra, tá bom? Não é para deixar de comer a picanha, qualquer carne. Não.
Mas bem é diferente de bom, e bom é diferente de bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ser humilhado não é bom, mas às vezes ser humilhado faz bem. O mundo vai dizer que eu posso humilhar. O mundo vai dizer que eu posso humilhar. Mas Cristo diz que eu devo me deixar ser humilhado. Qual é o desejo do meu coração? Viver de acordo com aquilo que Cristo quer para mim, ou viver de acordo com a lógica do mundo? Que você e eu venhamos a aceitar a humilhação como se fosse um remédio, como se fosse um óleo de rícino, né? Quem tomou aí óleo de rícino? Como se fosse um mertiolate. Eu, quando criança, era um gordo estabanado. Eu era uma bolinha, parecia um traquinas com cabelo que inventava de correr e todo dia se ralava. Meu joelho, né? E minha mãe vinha ainda com mertiolate, né? Mas, enfim, ser humilhado é isso. É olhar para algo que não é bom, mas que me faz bem. E essa humilhação, eu aceitar essa humilhação, ela me aproxima da glória de Deus. Ela me ajuda a viver de acordo com a vontade do Senhor. E lembre-se sempre disso, que o que se humilha, que o que se permite ser humilhado, no devido tempo, ele será exaltado. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Amém. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar nesse momento, pedindo a Deus a capacidade de viver de acordo com a vontade dEle, de aceitarmos de bom grado qualquer tipo de humilhação. Pai, estamos aqui, ó Deus, na Tua santa presença. Lemos a Tua palavra, entendemos de acordo com ela que ser humilhado faz bem. E aprendemos, ó Deus, que nós devemos ter um coração bem disposto a aceitar todo e qualquer tipo de humilhação, Deus. Agora, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, dai-nos essa disposição do coração. Porque a nossa carne, Deus, a todo momento vai dizer que devemos agir de forma contrária. Mas a Tua palavra, o Teu Santo Espírito nos ensina, ó Deus, que ser humilhado faz bem. Então que cada um de nós, ó Deus, cada um dos meus irmãos que nos ouvem nesse momento, Pai, venha aceitar de bom grado a humilhação. Ajuda-nos, ó Deus, a viver de acordo com a Tua glória, de acordo com a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a introjetar em nossos corações que todo aquele que se exalta será humilhado, mas que todo aquele que se humilha será exaltado. Amém. Toma nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai, que nós vivamos para a Tua glória em tudo, Deus, que vivamos para alegrar o Teu coração. Em nome de Cristo Jesus, que oramos e agradecemos. Amém.